E tem um passo, porque até agora tudo que eu falei poderia dizer, mas então este evangelho que Paulo pregava pode ser um evangelho que, se um evangélico, um irmão protestante prega do jeito que você está pregando, ele está pregando o mesmo evangelho? Aí é que está. Eu tenho que dizer para você, e vou dizer para você com toda a veemência: não. Porque até aqui nós estamos olhando para a primeira parte do evangelho, que se consuma naquilo que é o fundamento principal da nossa salvação. E ele mesmo diz em Coríntios capítulo 11, vai comigo, Coríntios capítulo 11, no versículo 23, 1 Coríntios 11, 23, você vai ver Paulo dizendo o que é que fundamenta o único evangelho verdadeiro. Veja aí no versículo 23, ele dizendo novamente, eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Versos 25, do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, todas as vezes que beberdes-o, fazei-o em memória de mim. Versos 26, assim, todas as vezes que comeis e bebeis o pão, ou que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Preste atenção que aqui nós temos algumas coisas profundas e que precisamos ver isso em poucos segundos. Que os nossos ouvidos estejam abertos. Ele está dizendo que ele recebeu do Senhor. Aqui Paulo está colocando a tríplice dimensão do verdadeiro evangelho. Paulo está colocando aqui, quando ele fala eu recebi, e o que eu recebi eu vos transmiti, ele está colocando a dimensão da tradição da igreja primitiva. Ele está colocando em público ao magistério da igreja. Ele está colocando algo, irmão, presta atenção, meus queridos irmãos pregadores, ele está colocando algo que só existe dentro desta fé que tem tradição e que tem magistério: o altar. O altar é o que vai me dar a graça de nesta noite ser bem sucedido nessa pregação. O altar é o que vai nos dar a graça de nesta noite, ao final de tarde, tornar você um pregador eloquente, um pregador com desassombro, porque a sua fé não foi uma fé fundamentada em uma representação. Ela está clara quando ele diz assim, irmãos: eu vos transmiti que o Senhor Jesus tomou o pão e depois de ter dado graça, partiu e disse: não dou um pão, mas eu dou meu corpo. Ora, para ter corpo tem que ter sacrifício. Para ter sacrifício tem que ter altar. E para ter altar tem que ter sacerdote. Anota isso. Para ter corpo tem que ter altar, tem que ter sacrifício. E para ter sacrifício tem que ter altar. E para ter altar tem que ter sacerdote. Aqui está. Amados, Cristo morreu, diga, Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Aponta o dedo indicador e subiu ao céu. Foi ao céu e em breve voltará. Aqui está escrito no versículo 26: assim, todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, lembrai a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Amados, para ter o altar, tem que ter o sacerdote.
para que nós sejamos de fato santificados nesse altar, alguns pontos fundamentais que nos traz uma grande revelação do profeta Ezequiel. Eu gostaria que você fosse comigo lá no capítulo 1 do profeta Ezequiel. Vai lá no Antigo Testamento, Ezequiel no capítulo 1. Talvez eu não tenha tempo para ler todos estes versículos aqui, mas eu gostaria que você, depois com calma, você lê o versículo do 1 ao 13. Você pode ler depois com calma nesta noite. Porém agora eu vou precisar ler somente o primeiro versículo para localizar o que Deus quis trazer para nós hoje, nesta totalidade do único Evangelho. Primeiro versículo: no 30º ano, do 5º dia, no 4º mês, quando encontrava-se entre os deportados, à margem do rio Cobar, abriam-se os céus, e contemplei visões divinas. Veja o que Ezequiel está falando. Amados, abriu-se o céu, e ele teve visões, ele contemplou visões divinas. Queridos, é tão profundo isso que quando eu passo por esses textos, a minha alma fica compungida, porque nestes textos eu consigo enxergar o que está por detrás das revelações divinas na boca dos profetas, do Antigo Testamento, mas que precisa chegar no ouvido e no coração dos profetas do Novo Testamento, porque os profetas do Novo Testamento têm um apelido. O apelido dos profetas no Novo Testamento chama-se pregador. Mas preste atenção, talvez você não tinha parado para analisar uma coisa muito forte, de uma moção dada para a renovação carismática católica a nível de Brasil e até fora do Brasil. Mas eu entendo, quando eu ouvi pela boca de alguém, nacionalmente falando, disse: nós não somos simplesmente um povo de um movimento, nós somos apóstolo do Espírito Santo. Para ser apóstolo do Espírito Santo, gente, o Espírito Santo está querendo dizer que nós precisamos ter uma intimidade profunda com Ele, para que a autenticidade do Evangelho entregue em nossas mãos pela igreja primitiva, que foi colocada não pelas mãos de homem, não pelas mãos de pessoas do mundo secular, que poderia ter tido a tentação de tornar, logo nos primeiros anos do cristianismo, todo o povo de uma cidade inteira, torná-los cristãos, para encher o ego de um homem chamado Constantino. Mas a verdade é, para ser apóstolo do Espírito Santo, nós estamos debaixo de uma revelação. O capítulo 1 de Ezequiel teve, nesta visão divina, ele teve uma visão de glória. Diga comigo, uma visão de glória, uma visão de poder e uma visão de santidade. Queridos, glória, poder e santidade é justamente isso que Deus, pela graça do Espírito Santo, colocou naquele dia no sacerdote chamado Ezequiel. A Bíblia diz que ele era, versículo 3, veja aí versículo 3, foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na Caldeia, às margens do rio Cobar. Nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim. O próprio profeta afirma isso. O que ele está querendo dizer? Primeiro, nesse tempo, o povo tinha sido exilado de Jerusalém. Jerusalém tinha sido saqueada, e nenhum profeta havia profetizado fora do território nacional, irmãos.
Aleluia! Ninguém, Ezequiel foi o primeiro profeta do seu tempo a anunciar, profetizar fora do território nacional. Então o que acontece? Não foi ele que quis, foi o próprio Deus que veio a ele. Está escrito aí na sua Bíblia: a mão do Senhor veio sobre ele, porque segundo as normas, as determinações, as diretrizes eram dadas para que os profetas profetizavam dentro do território, no templo ou fora dele, mas não podia ser fora do território de Jerusalém. Ezequiel tornou-se o primeiro para fazer isso, para trazer essa mensagem hoje, uma mensagem de glória, uma mensagem de poder e uma mensagem de santidade. Foi esta visão que Deus deu para ele. Agora olhe para mim, para ter esta graça, foi o que talvez você ainda não tinha descoberto. Quando alguém em um núcleo de oração recebe de Deus, precisamos dizer a nossa identidade em público. E qual é a nossa identidade em público? Dentro do nosso território e fora do nosso território. A nossa identidade em público, somos-se apóstolo da efusão do Espírito Santo. Para ser apóstolo da efusão do Espírito Santo, nós temos que ter uma visão de glória, nós temos que ter uma visão de poder, nós temos que ter uma visão de santidade. E agora aqui, irmãos, fundamenta os 4 pontos fundamentais que você vai encontrar aqui. Eu não tenho dúvida, e vou pedir licença ao Senhor para vir até esse altar onde você está vendo, que hoje pela manhã nós já tivemos essa graça. O Evangelho é autêntico, o apóstolo da efusão do Espírito Santo, ele tem que olhar para o altar e saber que o que Ezequiel está dizendo, a visão de glória, a visão de santidade e a visão de poder, ela se encontra única e especificamente em cima do altar. E altar só há em uma denominação mundial, chamada-se Igreja Universal, porque a palavra católica tem a sua raiz a palavra católica, a raiz da palavra católica significa universal. Então, Igreja Católica Universal e Apostólica está aqui para nós, irmãos. Somos convidados, e anota isso, pode ser, olhar os 4 cantos do altar. Primeiro, o Evangelho autêntico, ele tem que ter sacramento. Segundo, ele que tem que ter oração. Terceiro, Bíblia e catecismo. E aqui no quarto, os carismas do Espírito Santo imprimido em nós. Se nós pregamos esse Evangelho, olhando para os 4 cantos do altar, nós estamos trazendo para o nosso tempo hoje a visão de Ezequiel quando ele viu os 4 ventos da terra, e nela ele enxergou algo que tinha como uma fonte, irmãos, uma fonte inesgotável, que desta fonte jorrava água, e quanto mais a cachoeira entrava nessa fonte, eles ficavam lavados, eles ficavam cheios, eles ficavam plenos. Ele estava trazendo o que nós recebemos todas as vezes que é celebrado uma Santa Missa. O que? A morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor. Em cada Santa Missa acontece. E isso só onde tem sacerdote, isso só onde tem apóstolo. Mas e do outro lado, como é que nós ficamos com nossos irmãos separados? Amados, deixa eu te dar um recado. Meu pai é um presbítero da igreja
Assembleia de Deus. Uma irmã minha é obreira numa igreja evangélica. A outra é colaboradora numa igreja evangélica. Mas o evangelho, nós não tivemos como ter reservas quando nós fomos sentar para colocar as cartas na mesa. Eu amo meu pai, também amo minhas irmãs, e não quero ficar fora deles, não quero que eles estejam fora no último dia. Mas aqui nós temos uma fé autêntica, fundamentada num único evangelho. O único evangelho é aquele que tem sacramento, é aquele que tem Bíblia, aquele que tem a oração e os carismas. A nossa igreja, ela não pode ser diferente, mas ela é feita pelo Espírito Santo para fazer a diferença em uma humanidade, em uma sociedade, irmãos, que Paulo, ou melhor, que Pedro diz no capítulo 3, no versículo 40, apartai-vos dessa geração perversa, porque se vocês apartam, ele está dizendo que nós estamos entrando agora para levar um testemunho, o testemunho de santidade, o testemunho de poder e o testemunho de glória. Como é, irmão, como é, irmã, que nós vamos poder ver uma igreja